profético, ele é um caminho que você tem que andar com santidade. Por quê? Porque não é que Deus traz as coisas do céu, como diz lá, o homem, só que conhece o coração dele é o homem, mas o Espírito conhece as coisas de Deus, não é? Então o Espírito não traz de Deus para nós? Sim ou não? É o Espírito que traz de Deus para nós. Por quê? Porque assim como o homem conhece somente o coração dele, o Espírito do Senhor perscruta o coração de Deus. Então eu não posso agora, simplesmente porque eu acho a pam, e eu vou dizer assim diz o Senhor. Não pode, irmão, acontecer isso. Não pode, irmão. Isso é crime espiritual. Por quê? Porque o Espírito, ele sonda Deus, ele perscruta Deus e ele traz para o profeta. E Deus entende que esse profeta, ele tem que ser santo. Ele não pode negociar o que Deus me dá para entregar para a Ângela. Isso não pode acontecer hoje. É Deus está atrás desse grupo. Você está entendendo? Porque eu conheço o meu coração, Deus me conhece porque Ele me sonda. O Espírito conhece Deus. Então Deus vai dizer assim para mim, como Ele às vezes diz aqui: olha, Deus está dizendo isso assim, assim, assim. A palavra certinha, você diz: aconteceu, a senhora falou, isso não foi eu que falei, foi Deus. Então o Espírito vai lá, pergunta Deus, traz a revelação do teu problema para te ajudar, para te curar, e eu negocio ele. Já viu? O falso faz isso. Aí o que acontece? O Espírito do mundo, o Espírito do mundo entra. Aí inativa o dom. Oi? Inativa o dom do profeta. Inativa. Exatamente. Pelo contrário, não inativa o dom. Ele continua utilizando para Satanás. Entendeu? Você está compreendendo? Por quê? Porque diz: não apagueis o Espírito. Foi apagado. O dom que está se usando lá é o da profetisa de Atos. Ela não revelava? Ela revelava. O dom de adivinhação. O diabo consegue entrar no profeta, mata, né? Ele apaga o dom profético, porque é claro que Deus não vai deixar Satanás usar o dom dele. Mas isso é lógico. Aí o que é que o diabo faz? O homem, né, só sabe o coração dele. Gravei esse verso. Mas vós não receberam o Espírito do mundo para saber, né? Leia de novo, vem aqui, ó. 11. Quando ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi, preste bem atenção, não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Então, Deus mandou o Espírito dele trazer tudo que Ele tem dado para nós. E como é que o Espírito traz? Através de dom. Porque Deus, Ele utiliza os dons para revelar e para fazer a vontade de que o nome de Jesus seja glorificado. Porque se não precisasse de dons, o Espírito chegava e ficava aqui em pé, ou a Josélia ficava em pé: olha, Deus está me dizendo assim, 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 assado. Não é assim. O Espírito Santo, ele traz tudo que Deus quer através de dons, que são os talentos. Por isso que o Espírito botou um para isso, outro para aquilo, outro para aquilo, outro para aquilo. E Jesus botou um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre e um apóstolo. Não foi o Espírito Santo que escolheu os 5. A gente já aprendeu isso aqui. Quem escolheu os 5 ministérios foi Jesus Cristo. Quem fez os profetas, quem fez os evangelistas, os pastores, os mestres, os apóstolos foi Jesus. Ele chamou. Agora, o Espírito Santo ele dá dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dom de milagre, esse é o Espírito Santo. A gente já aprendeu sobre isso. O Espírito Santo não dá os dons do ministério, que é Jesus que dá. Que são os ofícios, como eu falei
Profeta é ofício, profecia é dom. O diabo entra no lugar do Espírito Santo. Por que ele entra no lugar do Espírito Santo? Porque ele apaga. Aqui, 2 Tessalonicenses 5,19. Deus dá uma ordem: não apague o Espírito. Como é que eu apago o Espírito? É isso que eu estou lhe ensinando, para quando você estiver trabalhando para Jesus e tiver uma palavra profética, tiver algo para entregar, seja íntegro. Não negocie com Satanás. Ele vai apagar o Espírito de Deus em você. Não extingais o Espírito. Que é apagar. Aí olha só, a parte 2. Não despreze as profecias. 5, 19 e 21. Examinem, preste bem atenção, vocês, esse nome examinem é para todos. Todos examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Olha só. Porque hoje o profeta, ele não é julgado. Quem é julgado? O que ele fala. É isso que você tem que começar a aprender. É a profecia. Hoje, você não pode chegar e dizer assim: ah, Felipe deu uma falsa profecia, ele é falso profeta. Você vai examinar o que ele falou. Como eu faço isso? Pela palavra. Por exemplo, notoriamente, isso aqui são princípios. Isso aqui que eu falo, que eu só não lembro matéria, que eu fico explicando para ele. Quando um profeta chega, não se viu um desse, mas botei ele para correr, bota qualquer um chegar, não estou nem aí. Deus está me mostrando que tem muita gente que está com problema de coração e que vai morrer hoje. Isso aqui foi Deus? Não. Por quê? Porque quando ele lança essa profecia, a pessoa que é fraca e que tem problema de coração, ela vai morrer na hora. Mas como é que eu sei que não foi Deus? Porque Jesus disse: o meu jugo é leve. Deus não bota fardo em pessoas. Nunca vai botar. Nunca Deus vai botar um fardo em mim. Aí o profeta chega: olha filho, Deus está me dizendo que vai colocar um guindaste. Está repreendido, isso aí não é não. Porque Deus não vai botar um jugo em mim. Deus, o jugo dele é o quê? Você está julgando a profecia. O bacana lá queria adoecer todo isso aqui. Tu pega a tua profecia, porque o teu coração não pode estar espocando. Olha que ninguém vai espocar. Aí fora daqui. A mesma coisa foi a mulher. Entrou porque o diabo ele quer sabotar. Lembre-se, ele vai tentar chegar perto de você. Ainda mais quando você começar a aprender a andar no profético, você começar a entender como é que funciona o profético, você começar a ver como é para fazer, como não é, ele vai tentar te sabotar. Nossa consagração 30 dias orando pela igreja, jejum sem ter nada no chão, suja aí, não tinha nem vassoura, nada para a gente fazer a limpeza. Chega a intercessora. Bom dia, tudo bem? Oh, eu soube que você está orando. Eu posso participar? Pode, irmã. Bora dar uma aqui. E ora na oração. Ela já estava agoniada, porque aqui a gente ora uma hora. Tranquilo. Quem é acostumado a orar, uma hora, moleza. Mas quem não é? Ai, que vai terminar agora? Não terminou? Eu tenho uma palavra de Deus, Romero. Eu posso dizer o que, irmã? Porque Deus me mostrou que tem uma pessoa que está com uma bolsa de pus. É você. Você que trouxe a bolsa de pus. Que aqui, ninguém está com bolsa de pus, nós achando que é 30 dias de jejum aqui. Como é que o pus ia ficar? Agora quando chegou, bora, Satanás, pula lá para fora para uma bolsa de pus. Ela caiu lá endemoniada. Ela caiu lá. Bora, pula para fora e bota com a bolsa de pus para fora. Porque aqui não vai te chamar.
Como é que o diabo não vai sabotar essa pessoa? E quando botou a mão dela, Deus está me mostrando seus corações com a veia toda entupida. Caiu lá. Veio desesperada, fez exame, tudo entupido às vezes. Pois é, você vai receber a palavra profética do demônio. Ora. E para libertar essa irmã. Arranca esses demônios tudo de novo. E não, pastor, vai ter que parar, porque senão vou mandar a senhora para lá para tirar os demônios lá. Ou botar mais, porque a senhora dá o lixo para cá, para eu tirar. Tem que ser um canto, rapaz. É como um marido, ele só tem a mulher dele, tinha contento, é só aquilo ali mesmo. Vai procurar lá fora, para tu ver as coisas que vai entrar dentro de casa. Não tem câmbio mais, é simples. É porque talvez não tenha pregador que fala logo assim bem. Que ele é bonitão, saradão, todo cheio de cumo. Meu Deus. Olha só, como Paulo teve muito cuidado acerca dos profetas de hoje. 1 Coríntios 14, 29. Preste bem atenção que nós temos um legado de Jesus Cristo para ministrar na terra. Se nós estamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se nós 9 aprender tudo certo e aplicar, irmão, vai ser muitas curas e muitas almas para Jesus. Isso não é para encher a dele, é para encher o céu. Porque aqui você vai falar e vai acontecer. Mas por que, pastora? Porque você vai falar só a Bíblia. E Deus, ele tem como. Não tem como. Deus não pode você dizer a Bíblia e ele não fazer. O que está escrito em 14, 29, 1 Coríntios? Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, quando falamos em julgar palavras proféticas, não estamos falando em julgar as pessoas, mas sim o espírito daquela palavra. O Espírito Santo é o espírito da palavra, certo? O Espírito Santo, ele é o espírito dessa palavra aqui, ó. Por isso que Jesus diz o espírito de profecia. O espírito de profecia, o Espírito Santo é o espírito da Bíblia, é ele. Então, quando ele fala, ele só fala da Bíblia, certo? Quando Paulo mandou julgar os profetas, ele mandou julgar o espírito da palavra. Exemplo, o cara está profetizando que esse mês vai ser todo mundo demitido. Que espírito é esse? Que espírito é esse, José? Do mundo. Não é o espírito. Qual é o espírito dessa palavra? O espírito de engano. Por que você tem que aprender? Porque quando você começa a julgar o espírito da palavra, você começa a ver o fruto daquela pessoa. Exemplo, a pitonisa de Atos, o espírito da palavra dela era o espírito de todo engano. Foi o que Paulo disse. Sai dessa moça, espírito de todo engano. Esse era o espírito que estava lá. Era o espírito da palavra dela. Toda a palavra dela estava, Atos, vamos lá, pitonisa, Atos, acha aí. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar da oração, olha para onde Paulo estava indo, para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. E por fim, Paulo se aborreceu, virou-se e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quem é que tem essa parte? Satanás, dono de todo engano. Quem tem na Bíblia esse verso? Pode ler. 16, 18. Aqui diz: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se
e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Mas ainda não é expresso. Satanás dono de todo engano. Não tiver. Preste bem atenção como é que você tem que julgar o espírito da palavra. Preste bem atenção como é que você tem que julgar o espírito da palavra. Você tem que ter discernimento espiritual. Exemplo: essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela devia ser profeta. Agora chega aquela hora que eu te disse: a pessoa tem um dom profético. Ela preste como é que funciona, pai. Ela tem um dom profético. Ela é profeta, ela sabe, ela é. Então, ela é profeta. Ela conhece o espírito dela. Recebeu o Espírito Santo para fazer conhecer tudo que Deus tem nela através desse dom. Só pelo Espírito, que é o Espírito da palavra. Quando ela recebe o Espírito do mundo, que é a soberba, a ganância, a querer ser melhor, querer só ela sabe, Deus só revela para ela. Porque Miriam também disse isso de Moisés. Deus só revela para ele: eu sou profeta também. Ficou com ela. Miriam, irmã de Moisés. Quer dizer que Deus só dá para o profeta Moisés, mas eu sou, porque Miriam também era profeta. Aí Deus deu para ela. Deu para Moisés. E aí? Vai ficar brigando? Aí ela ficou doente. Então, nessa hora dessas coisas, de arrogância, de soberba, querer ser, eu sei. Fala comigo, eu oro. Eu posso orar. Eu vou na tua casa orar. Deus mandou tu orar? E para que tu tá te metendo? Então, ela apaga o espírito. Quando ela apaga o espírito, esse espírito aqui, ó, de adivinhação entra. Você entendeu? Que é semelhante. Que é exato.